Graça e paz, queridos e queridas. Segunda-feira, como sempre eu digo, começando mais uma semana de trabalho, uma semana de atividade. Que Deus te abençoe poderosamente nesta semana, para que seja uma semana de realizações, uma semana de alegria, uma semana de conquistas, uma semana de saúde e de paz. Deus te abençoe muito para viver isto. E para nós começarmos bem esta segunda-feira, o meu desafio para você é: vamos à leitura da Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, vamos agradecer a Deus por esta semana, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. E para a leitura de hoje, meu desafio para você é a leitura do livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 12. Versículos 1 a 12. Sempre a palavra de Deus é maravilhosa, sempre a palavra de Deus é poderosa. E sempre que nós ouvimos uma palavra forte da parte de Deus, o objetivo de Deus, eu sempre tenho dito, não é punir os seus filhos. Deus não tem prazer nisso. O prazer de Deus está em abençoar. E para isso nós vamos observar aqui que ele diz aqui logo no versículo 1: eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Deus enviando um mensageiro para preparar o caminho, para alertar este povo, para mudar o comportamento deles, para levar para o centro da vontade de Deus. E então nós vemos aqui no versículo 6 dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que vocês, ó filhos de Jacó, não foram destruídos, por causa da imutabilidade de Deus. Nele nós podemos confiar, no caráter de Deus, que Ele não muda o seu caráter. Deus é tremendo e nele não há sequer sombra de variação. E esta é uma das razões de nós não sermos destruídos. E vem mais adiante dizendo: ó, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Está dizendo voltem para mim é porque o povo havia se distanciado. E talvez eu e você estejamos distanciados de Deus no dia de hoje. Muitas circunstâncias podem nos levar a isso. Pode explicar essa distância, mas nada justifica, porque Deus é tremendo, poderoso e Ele não muda. Por isso nós podemos confiar e devemos permanecer sempre próximos, sempre juntos a Ele. Mas aqui vem no versículo 8 uma pergunta muito complicada. Diz o seguinte: será que alguém pode roubar a Deus? Mas aí vem a resposta: mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Esta é uma pergunta, eu sei que muitos de vocês já conhecem esse texto. Mas talvez, pastor, já vai começar a falar sobre dinheiro? Olha, também. Porque eu entendo que esse texto não fala única e exclusivamente de dinheiro, mas também de dinheiro. Porque trazer o dízimo, trazer as ofertas, fala de nós trazermos a Deus a nossa vida, parte da nossa vida, nós dedicarmos nosso tempo a Deus. E quantos de nós já falamos nesses dias, né, que Deus não aceita a oferta estragada? Quantos que estão levando a ovelha manca, quebrada, a ovelha cega perante Deus e falando: não, eu não aceito isso. Você aceitaria um presente no seu aniversário de uma camisa, uma camiseta que já está tudo furada, comida de bicho? Você ficaria feliz com isso? E por que nós vamos apresentar isso a Deus? E o texto é muito forte. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É muito interessante que tem muitas pessoas que se convertem a Deus, mas que na verdade o bolso não se converte. Eu adoro ao Senhor, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o quê? E aí outros vão dizer o seguinte: pastor, mas isso aí é Velho Testamento. Eu estou vivendo o tempo da graça, nós estamos no Novo Testamento. Que lindo, maravilha, que nós realmente estamos vivendo um tempo novo, o tempo da graça. E Jesus Cristo estabeleceu esse tempo da graça. E olha que Jesus Cristo, quando chegou, ele disse o seguinte: eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumpri-la. E ele tornou ela, a lei, até mais rigorosa. E aí, e agora, como é que eu saio dessa? Eu gosto de ver esse texto, porque ele fala aqui, mais adiante, né? Com maldição tal, sois amaldiçoados, tarará. E ele diz no versículo 10:
tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Eu amo essa palavra tesouro. Sabe por quê? Porque a Bíblia também nos fala o seguinte, que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então eu vejo que Deus está querendo que nós estejamos levando o nosso coração para Ele plenamente, porque ali é a fonte de todas as bênçãos. E esta ainda é uma exigência com promessa. Você entendeu? Ele diz o seguinte, olha, vocês trazem isso e pode fazer prova de mim, se eu não vos abrir. Ele ainda permite, nos autoriza a fazer prova de Deus. Você já parou para pensar nisso? E ele diz então, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, e por causa de vocês e portanto dessa atitude, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as videiras dos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, é algo muito forte, é algo muito poderoso. É interessante que pessoas falam, mas não sobrou dinheiro para dar o dízimo. Mas não é a sobrar. E ainda diz para pagar o dízimo. Olha, não é a sobrar, o dinheiro não é seu. Quando você não devolve, então se torna roubo, porque isso é do Senhor. 10% não é seu, é do Senhor. E Ele espera que eu e você estejamos devolvendo a Ele. E não espere sobrar, porque nunca vai sobrar. Isto não é seu, então devolva e você experimentará as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu estou falando isso e com muita propriedade porque eu aprendi de Deus, eu fiz experiência com Deus, num tempo, aliás, muito difícil financeiramente para mim, e eu vi a mão de Deus e a promessa de Deus se cumprindo, a palavra de Deus se cumprindo na minha vida. E eu trago esse desafio para você. Faça essa experiência com Deus. A Bíblia autoriza a fazer isso. Faça essa experiência com Deus. Seja fiel a Deus por amor e você experimentará as janelas do céu se abrindo sobre a sua vida e você desfrutando do melhor também na vida financeira. É tão gostoso falar sobre isso. Eu gostaria de ser bastante expansivo, mas eu creio que você não teria tempo nesse momento para ouvir. Então, vamos guardar um pouquinho para depois. Um grande abraço e eu volto amanhã, se Deus assim me permitir.